Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Tonelli, sou advogado, atuante com direito de família, em especial com divórcios e separações, também guarda de crianças, fixação de pensão alimentícia, etc. Tá? Então o que acontece? Como prometido, hoje nós vamos tratar a respeito dos três principais direitos dentro do divórcio e na separação, e quais são as implicações que esses direitos têm no decorrer de todo esse processo, de toda essa dinâmica, tá? Em primeiro lugar, eu acho que cumpria a gente destacar, a gente demonstrar que nenhum direito é mais importante que o outro, até porque quando você senta para resolver, ou então você propõe na justiça uma ação de divórcio ou separação, você vai ter que tratar de todos esses direitos de forma conjunta, né? Então, só queria deixar claro que nenhum é mais importante que o outro, mas que todos eles de forma conjunta têm que ser resolvidos, às vezes na mesma ação ou dentro da mesma audiência, tá bom? O primeiro deles, então, que eu gostaria de falar é a questão do regime de casamento adotado, então a forma de união adotada pelo casal, por esses companheiros, né? No ordenamento jurídico atual existem alguns tipos e eu vou destacar os principais, tá? Dos regimes de casamento, quando é oficial, é feito certidão de casamento, tudo certinho, existe o comunhão universal de bens e o comunhão parcial de bens, tá? Existe também aquele que é a separação total de bens, mas esse próprio regime de casamento já define para quem vão ficar os bens, então não vou nem tratar deles e nem falar deles agora, até porque não tem muita importância de uma forma geral dentro do divórcio e do casamento. Bom, o comunhão universal de bens, ele vai falar que todos os bens adquiridos, tanto por uma parte ou a outra, quando chega ao divórcio, quando o casal resolve que vai se separar, tudo que eles tinham vai ter que ser dividido. O que quer dizer isso? Vamos supor que antes de casar você tinha uma casa e o seu companheiro ou a sua companheira também tinha uma, então seria uma casa cada um, e vocês se casam com o regime universal de bens. Quando você vai se separar, esses bens vão ser divididos em partes iguais, tanto para um como para o outro, tá? Embora eles tenham sido adquiridos antes desse relacionamento, antes do casamento, o regime determina que sejam partilhados, que sejam divididos, tá? Mas isso é uma prática, é um regime de casamento que ele veio caindo em desuso. Por quê? Porque ele não era justo. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem lá 10 fazendas que se casa com uma que não tem nada. Quando se separa, tem que dar 5 fazendas para outra parte. Então, houve entendimento no mundo jurídico que acabava sendo muito desproporcional. Ele ainda existe? Existe sim, tá? Só que na prática ele vem sendo usado cada vez menos, tá? O que a gente vê hoje, que seria o regime de casamento meio que oficial, aquele que é adotado na sua grande maioria, é o comunhão parcial de bens. E o que a comunhão parcial de bens trata? O que ele fala? Que tudo que você adquire na constância do casamento, na constância do relacionamento, ou seja, enquanto esse casamento, esse relacionamento dura, ele tem que ser partilhado, tá? O que você tinha antes, não. Então vamos supor que você tinha uma casa e você veio a casar, casou com alguém, manteve um relacionamento, foi morar junto, sei lá, qualquer relacionamento desse que seja duradouro. E você, na constância desse casamento, não comprou nada, não adquiriu nada de bens em comum pelo casal. Quando você se separar, a casa que você tinha antes de casar continua sendo sua. Então você não vai ter que dividir nada, tá bom? E o que é importante a gente saber, então? Então, tudo que você adquiriu durante o casamento, durante a união, esses bens vão ser partilhados porque a lei determina assim. Ah, tá ok, Ricardo, mas e aí? Se eu fui morar junto apenas, eu estou lá amaziado, eu sou convivente. A justiça entende que o regime a ser adotado de casamento de união também seja aquele de comunhão parcial de bens, tá ok? Espero que tenha ficado claro, tá? Em relação à pensão, é muito importante a gente tratar desse assunto porque existe uma crença popular de que
quando a pessoa se separa do companheiro ou da companheira, obrigatoriamente ele tem que pagar uma pensão alimentícia. E necessariamente não é assim que acontece hoje, tá? A pensão alimentícia paga para o ex-companheiro ou para a ex-companheira, ela tem que respeitar alguns critérios. Vamos supor um casal que manteve um relacionamento mais de 30 anos, por exemplo, tá? E nesse relacionamento, o marido, ele trabalhava fora de casa. E a mulher, ela ficava em casa, ela cuidava dos afazeres domésticos e trabalhava dentro de casa. Entende-se que, se a mulher não tem condição de estudar ou não teve condição de buscar um aprimoramento profissional e etc., quando ela se separa, vai analisar se a condição de entrar no mercado de trabalho vai ser possível, tá? Se não tiver condição de entrar no mercado de trabalho ou desenvolver algum trabalho que gere renda para ela se manter, então a pensão alimentícia vai ser devida. Então o que acontece? O ex-marido vai ter que pagar uma pensão para essa ex-esposa ou ex-mulher, e ela depender da idade, às vezes, para o resto da vida, tá ok? Agora, se é um casal que vieram a contrair matrimônio, então foram morar juntos e ambos trabalhavam, tinham uma vida profissional produtiva, quando se separam, dificilmente qualquer um dos cônjuges vai poder requerer a pensão alimentícia em relação ao outro, tá bom? É lógico que existem alguns casos específicos, existem situações, por exemplo, que às vezes a pensão é devida para o homem também, até porque nós discutimos muito direitos iguais hoje em dia, então não tem essa questão de proteção maior em relação à mulher ou ao homem, tá ok? E a guarda dos filhos, como é que fica? Esse é importante hoje. Em regra, estão decidindo que a guarda dos filhos é aquela que vai ser compartilhada, tá bom? Então, o que é a guarda compartilhada? Os dois mandam o filho, os dois têm o poder em relação à vida do filho, onde que vai ser feita, as decisões. Tudo que é importante para a vida do filho é resolvido em comum acordo, é resolvido junto com o casal, tá? Isso quer dizer que a criança vai morar uma época na casa do pai, outra época na casa da mãe, 15 dias com um, 15 dias com o outro? Não. Isso é guarda alternada, então não se confunde, tá? Dificilmente vão fixar uma guarda alternada hoje, até porque isso aí vai atrapalhar a vida da criança, vai atrapalhar ela estabelecer laços onde ela mora ou com quem ela fica, amigos, escola e etc, tá? E existe também a guarda unilateral. A unilateral, o próprio nome já diz, é única, então a guarda fica ou para o pai da criança ou para a mãe, e quem dita as regras da vida do filho é aquele que tem a guarda unilateral para si, tá? Em virtude disso, gera responsabilidade para o pai que não tem a guarda ou para a mãe que não tem a guarda de pagar a pensão em favor daquele que detém a guarda da criança, tá ok? Então, independente se seja mulher ou homem, se não tiver com a guarda da criança, vai ter que pagar para o outro, tá bom? Gente, eu espero ter ajudado, eu estou falando de forma muito resumida, muito sucinta, mas vocês têm nossos contatos, vocês podem entrar em contato com a gente para esclarecer qualquer dúvida, tá ok? A gente aguarda. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.